A claquete. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber um artista de quem eu sou fã, Samuel Furtado, formado em publicidade em 2017. O Samuel é designer da UFC e a gente trabalhou junto um tempo, quando eu estava na coordenadoria de comunicação. E por que a gente mudou o ambiente hoje para conversar com o Samuel? Bom, primeiro vocês estão ouvindo esses burburinhos, é que nós estamos no Centro de Convivência do PC, e aqui em cima tem um restaurante universitário. Está quase na hora do almoço, aliás, está na hora do almoço, e está esse burburinho lindo dos alunos aqui no restaurante. Então, vai ficar esse ruidinho, mas nada que atrapalhe a nossa conversa. E por que estamos no Centro de Convivência? Gravando em frente a esse painel lindo. Porque o Samuel é o grande idealizador da marca dos encontros universitários, essa marca tão linda que falou em educação, falou em inclusão, e a gente vai conhecer um pouco da vida do Samuel e da origem dessa marca. Samuel, obrigada, muita honra de receber você aqui, viu? Prazer meu estar participando desse programa, né? E eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui e de poder conversar contigo e muito honrado por todos esses elogios, né? Você sabe que eu sou sua fã, eu já lhe disse isso, faz tempo mantendo palmas em tudo que o Samuel faz. Mas ao longo da entrevista nós vamos mostrar algumas peças suas, alguns designs seus, e as pessoas vão perceber que eu tenho razão. Aliás, eu vou logo dizendo que ele é o responsável por aquele gol fantástico da Copa, né? Que vocês vão estar vendo aí a imagem. Esse é o cara atrás do lápis que fez aquela imagem que rodou o Brasil e o mundo. Samuel, começa me contando a tua vida na universidade, quer dizer, até um pouco antes, né? Sim. Como é escolher publicidade? Como foi que aconteceu para você descobrir essa vocação para desenho que acabou virando a sua profissão? Eu acho que a minha história com o design, com a comunicação, acho que ela é comum em relação a vários colegas, assim. Eu era aquele estudante que gostava de desenhar e graças a Deus eu fui muito incentivado pelos meus pais, assim, muito apoiado por eles, né? E sempre fiz isso desde a escola e durante toda a minha infância. E durante a adolescência eu já fui começando a me interessar por fazer isso no computador, por exemplo, né? De usar software de edição e coisas assim, já na adolescência, né? Antes mesmo de entrar na faculdade, enfim. Então eu já tinha uma certa familiaridade com isso. E, naturalmente, eu fui caminhando para buscar cursos de graduação em que eu pudesse utilizar isso, né? Essa aptidão, digamos assim, para um trabalho, né? E aí eu descobri a publicidade e descobri o design. E eu acabei colocando como primeiro lugar a publicidade e entrei para a publicidade. E aí eu entrei em 2013 e, enfim, e aí dentro da publicidade me interessei por direção de arte e tal. Durante um momento eu pensei em mudar o curso para o design. Pois é, seria mais natural que você pensasse em design. Sim, Né? eu acho que no começo eu imaginei, eu quero... Porque quando você toma essas decisões de qual curso você vai fazer, É muito novo, você é muito né? novo, exatamente. Então eu pensei, vou fazer publicidade porque
é mais amplo, né? Vai que eu não quero trabalhar com isso mesmo, né? Com direção de arte, design, sei lá. Então eu pensei, não, talvez eu vá querer trabalhar com mídia, com planejamento, coisas assim. E eu fiz publicidade. E foi muito bom para mim, no fim das contas, porque realmente abriu a minha visão para a comunicação como um todo, né? Quando a gente entra no curso, quando eu entrei no curso de publicidade, era comunicação social, né? Ah, e ainda era comunicação social. E É, aí tinha especialização para jornalismo e jornalismo ou publicidade. publicidade. E de início, eu lembro que eu tinha até uma certa resistência, assim, eu quero estudar publicidade. Eu vim para focar na publicidade. Mas hoje eu vejo como foi muito importante para mim, porque abriu os horizontes total para a comunicação e eu tive a oportunidade de me especializar na publicidade, né? E ao mesmo tempo, eu também despertei mais meu interesse pelo design em si, né? Fui muito incentivado pelo professor Chico Neto, né? Que ele tinha ele tem essa especialidade em design, né? Design gráfico. Então eu tive a oportunidade dentro da publicidade também me especializar nisso, né? E você fez algumas disciplinas na administração também, na FEAC? Eu fiz justamente o curso da publicidade, né? Ele te dá a oportunidade de fazer algumas disciplinas na FEAC, fazer disciplinas nas ciências sociais. Então justamente é isso, é bem amplo, né? Eu também fiz algumas optativas no design, né? Então aproveitei que tem essa possibilidade de você vivenciar essa universidade assim, né? Os diversos cursos. E aí foi isso, né? Agora, Samuel, na tua vida profissional, como é que você, ainda na faculdade, você já começou a trabalhar? Você chegou a trabalhar em alguma agência? Quando eu sempre fui muito da parte prática, né, do trabalho, né, da publicidade e tal, da direção de arte. Então, no próprio curso, né, eu fiz parte da Rastro, que é uma agência júnior, né, e uma empresa júnior, né. Então eu já pude me começar a ter meus primeiros clientes, digamos assim, né, minhas primeiras experiências profissionais só que dentro da universidade. De lá eu estagiei em alguns estúdios de design daqui, né, ainda no curso, muito cedo. Eu acho que já no segundo, terceiro semestre já estava estagiando. Até eu chegar na Vibre, que era um estúdio de design daqui, entrei como estagiário. Eu acho que em 2015 ou foi 2014, não lembro muito bem, eu acho que foi 2015. E eu já comecei a trabalhar lá, né? E como o nosso curso era de manhã, né? Eu tinha oportunidade de tarde já ter essas experiências profissionais. E foi isso, né? Eu fui estagiário lá, fui efetivado lá, tudo ainda dentro do curso, né? Durante o período da graduação, até ser chamado para ser sócio do estúdio. Que maravilha! Foi, foi uma experiência bem legal, assim, porque eu era sócio, mas eu já tinha meu papel meio que diretor criativo, né? E foi muito bom. E Assim, aí, como é que entra a universidade? Apareceu um concurso e, de repente, você resolveu fazer? foi. Assim, isso aconteceu no momento que eu estava nesse estúdio como sócio e tal, mas eu percebi que eu era muito novo para assumir essas responsabilidades e tal, me sentia assim, né? E aí eu pensei, cara, eu quero sair, eu quero estudar, quero fazer um mestrado, quero fazer uma coisa assim. E aí eu saí, aí nesse tempo que eu saí, apareceu um concurso para a UFC. E eu achei muito curioso, porque eu nunca tinha visto um concurso público Para para designer. designer, né? E eu vi que tem, né? E tinha na universidade, né? E eu tinha acabado de sair da universidade em 2017, abriu esse concurso no final do ano para entrar em 2018. E aí eu fiz. E realmente, como eu falei, foi muito curioso, porque teve um período até antes de eu entrar na faculdade, que a minha mãe, ela queria que eu fizesse direito, porque ela é concursada pública, né? Ela é da área de educação, é pedagoga e tal. E ela queria que eu fizesse concurso público também e tal, e eu fizesse parte, enfim. E quando apareceu isso, caraca, né? Tudo junto, né? De uma vez só, e aí deu certo. E eu entrei Em para fazer parte, 2018, né? para fazer parte da UFC Informa. E aí foi quando eu lhe conheci, né? Porque eu entrei em 2020 para ser coordenadora de comunicação da UFC Informa, e aí conheci. Aliás, eu já tinha conhecido a sua obra nos 80 anos Da da FEAC. FEAC.
Isso. que é uma obra perfeita, porque ele se inspirou na grade que tem no portal na frente da faculdade. E na época eu perguntei para o diretor quem teve essa ideia. E aí o diretor, então, acho Augusto Cabral, disse: foi o Samuel Furtado, designer da UFC. Então eu já tinha o nome na minha mente. Sim. Quando eu conheço Samuel Furtado, então é você. Sabe assim, quando parece que você conhece um ídolo? Sou eu quando conheci o Samuel. E essa obra virou selo, né? Virou selo de tão linda, de tão maravilhosa que é. E eu acompanhei durante os 3 anos, né, Samuel, que a gente trabalhou junto, a criação de muitas marcas, né? Que ficaram, assim, inclusive a do pombo, que foi você, do gol do pombo do Richarlison, né? Foi. O gol do Richarlison que ficou famoso e, né, ganhou o mundo. E aí chegamos em 2023 com essa obra aqui, que é a marca dos encontros universitários. Então, eu vivenciei você construir 4 encontros, né? Sim. Porque teve um ano que houve 2 encontros, sim, né? E aí é isso que eu queria saber, assim, como é que nasce a inspiração? Eu vi que você, toda a vida que a gente lhe fazia uma demanda, você ficava como se estivesse incubando a ideia. E não pode pressionar, né? Porque você tem que pensar e, de repente, você chega e já chega com paleta de cores e já chega com imagem. Como é esse processo? Se é que é possível descrever esse processo? Eu acho engraçado que você fala, né, dos meus trabalhos e tal, fala como se fosse obra de arte, né? Uma coisa assim. Mas no design, a gente é muito mais comprometido com resolver problemas, né? Então, todos esses projetos que a gente tem tocado, né, nos últimos anos, partem muito de problemas que a gente tem que solucionar ou, enfim, soluções que a gente tem que trazer, né, para os desafios que aparecem, né? Muito interessante essa visão. Para o cliente, vamos dizer assim, exatamente. porque cada área da UFC que te demanda é um cliente, né? E no design parte muito disso, assim, né? Não é necessariamente, não é só pensar em imagens bonitas, né? Símbolos bonitos, é parte primeiro do briefing, né? Do que a gente precisa resolver, né? Então é muito disso, parte de mergulhar. Eu acho que é bem comum que existam 3 etapas do processo do designer, que é de um mergulho para entender o problema, entender o contexto do problema e tal. Existe uma etapa de estratégia, de definir qual o caminho que a gente vai seguir, né, de aprovação disso, e tem a parte de criação, né, que é aí que a gente começa a pensar nisso, né, essa parte mais visual, né, falando de design gráfico. O mergulho vem depois do briefing ou faz parte? Faz parte do briefing, A ideia é essa, assim, né, existem processos em que você recebe um briefing do cliente já formatado e tal, mas muitas vezes você tem que entrar junto, né? E ajudar a construir e ajudar a entender, né? Porque todos esses projetos que a gente resolve são parcerias, né? Eu não entendo tão bem o projeto ou o negócio do cliente mais do que o cliente. Não entendo mais do que ele, né? E da mesma forma o cliente não entende, não vai saber como trabalhar o design, a comunicação dele como eu entendo, o especialista, né? Então é um trabalho de parceria. Então é de investigar junto, de entender, às vezes enxergar coisas que não só eu como o próprio cliente às vezes não enxerga sobre o próprio negócio, né? Ou sobre a concorrência, o ambiente, enfim. Então essa etapa inicial, né, de mergulho, que é muito importante, porque às vezes a resposta do problema está dentro do problema, né? Na realidade, a maioria das vezes. Né? Então,
Eu acho que é isso, sim. Agora, você falou uma coisa interessante, porque eu vejo como obra de arte Uhum. o que você faz, mas você vê como a solução de um problema. Talvez por isso o designer fique tão atrás das câmeras, e esse é o motivo da gente estar aqui. Uhum. Eu estava conversando com o Norton Falcão, um pilar fundamental, porque sem ele os encontros universitários não teriam acontecido como aconteceram, Sim. presencialmente, depois de 3 anos, 4 edições. E eu estava conversando com o Norton, eu disse, Norton, eu participei muito dos encontros, vi muitas falas elogiando o tema, educação, inclusão, educar para incluir, incluir para educar, comentando a marca, mas ninguém falou do Samuel. E aí o Norton chegou para mim e disse, por que você não o entrevista no Experiências Inspiradoras? Eu falei, Norton, era tudo que eu precisava, porque é preciso mostrar o artista por trás das câmeras. Só que você não se sente um artista ou você não se sente um grande autor de obra de arte como designer. Será por isso que o designer é sempre low profile, é sempre mais quieto, ele aparece pouco ou nunca aparece? Existe uma discussão sobre isso, sobre design e arte, né, inclusive, né? Mas eu gosto de partir, eu acho que existe o design, né, e esse trabalho de design, existe o trabalho de arte e de um artista, né? Eu enxergo que a gente se inspira na arte e tal, né? Mas o nosso trabalho eu percebo ele mais funcional do que necessariamente artístico, né? Eu acho que tem espaço para você se expressar artisticamente e tal, mas do meu trabalho como designer eu enxergo como um trabalho de design. Bacana. Isso Mas eu fico muito honrado com o elogio, né? Então, mas Mas é é isso. bonito ver seu lado mais, né, mais low profile, mais funcional. E aí me fala um pouco dessa marca. Como é que nasceu o Educar para Incluir, Incluir para Educar? Esses encontros, né? Todos os encontros universitários nos últimos anos, eles têm uma comissão organizadora que fica passando de uma pró-reitoria para outra pró-reitoria, né? Esse ano a pró-reitoria que ficou responsável foi a PRAE, né? Que é a pró-reitoria de assistência estudantil agora. Estudantil. E quando a gente estava no processo das primeiras conversas, daquele mergulho, né, de briefing, tá, aquela etapa de briefing, a gente percebeu que o que se falava nas primeiras conversas, nas primeiros brainstorms e tal, a gente falava muito sobre inclusão, sobre o tema da inclusão, né? E a gente passava por várias coisas, mas voltava para a inclusão, tema da inclusão, inclusão. E aí, beleza, a gente passou por isso e a gente precisava de uma identidade visual, simplesmente. Só que na hora de definir a identidade visual, não tinha como eu criar uma identidade sem ter um tema, né? Um tema, um conceito verbal. Um conceito verbal. Não tinha como. E aí, antes de ir para essa etapa de criação do visual, a gente teve que trabalhar essa parte mais verbal, né? Que foi o conceito, o slogan e tal, que é o incluir para educar, educar para incluir, né? E foi muito interessante porque eu gosto muito de trabalhar essa questão dos temas dentro dos encontros, porque é uma oportunidade de você valorizar a universidade pública. Então, falar sobre esse tema, para mim, foi muito interessante, porque quando a gente vai falar de inclusão, a gente vai falar sobre acessibilidade, né? De pessoas com deficiência, a gente vai falar sobre as cotas, né? A gente vai falar sobre a universidade pública dá oportunidade para todo mundo, né? Para todas as pessoas, né? A gente espera que dê mais oportunidade para mais pessoas tenham acesso. E, eu viajando nisso, né? Pensando nisso, né? Eu pensei nisso, né? Sobre como a inclusão ela dá acesso à educação, mas também como a educação ela te dá a oportunidade de ter acesso a muitas coisas, né? A ter acesso a
oportunidade ao mercado de trabalho, a ter acesso ao conhecimento mesmo, né, para a vida, a pesquisa, enfim, né? Então, eu enxergo como um ciclo, né? Eu acho que é uma coisa que alimenta a outra. A inclusão dá acesso à educação, a educação permite, inclui, né? Então, partiu disso, né? E eu acho que foi a coisa mais importante dessa identidade toda foi a questão da identidade verbal. Porque aí deu início a pensar esse visual e tal. E aí, se for para já falar sobre visual, né? Eu queria muito trabalhar sobre essa questão da diversidade, né? E que isso se reflete nas cores, se reflete nos personagens, né? Que a gente incluiu, né, nessa identidade, nas ilustrações. E para falar de inclusão, quis falar sobre utilizar esse conceito das portas, né? Que a gente utilizou esses vários quadros, que na realidade são como se fossem portas, né? E como a educação aqui está representada como essas portas que as pessoas entram e saem e vão explorando através da educação, né, da inclusão, enfim. Bacana. E se refletiu nesse visual, né, pra gente dar. Bacana. O abrir portas, né? Abrir oportunidades, muito lindo. Eu acompanhei a criação e assim, para mim, cada detalhe desse assim, tem um significado tão forte, né? Porque até os fragmentos das imagens têm significado. Sim. Eu não preciso olhar o todo para compreender, né? Sim. Os fragmentos também dizem muito. Samuel, e desse tanto de coisa que eu já vi você criando, tem algum design que você diria assim, é o meu preferido, é o meu do coração? Um preferido, eu não sei dizer, né? Na realidade, tem projetos que se destacaram mais, né? Eu acho que o projeto do Malk, 60 anos... Que você foi premiado, inclusive. Nós somos premiados, né? O UFC Informa. O UFC Informa foi premiado através do Samuel Furtado. Eu acho que foi um projeto bem legal, porque também foi um projeto que, assim, eu sempre fui muito acostumado a trabalhar com conceitos visuais, né? Mas assim como nos encontros, também no Malk, eu tive a oportunidade de trabalhar esse conceito verbal, né? Que foi o Nossa Arte é Presente. E foi muito legal, assim, porque quando a gente falava de Nossa Arte é Presente, a gente falava sobre presente, de presença no momento, a gente falava sobre passado e futuro, mas falava sobre presente. Falava sobre aniversário, né, que é presente também, né? Então, foi um projeto que tudo ficou muito amarrado, né? Tanto é que foi premiado, né, no Prêmio Brasileiro de Design. E, enfim, foi bem legal. Teve uma repercussão muito boa, não só para a universidade, mas para mim pessoalmente também, né? Foi muito prazeroso e também teve uma repercussão muito boa profissionalmente, assim. Então, foi bem legal. E o do pombo? O gol do Richarlison. Me conta essa história. Você estava assistindo e de repente... Isso é uma coisa que eu deveria fazer mais, que é tipo assim, que é aquelas criações mais espontâneas, né? Foi durante a Copa do Mundo, assim, que tava todo mundo empolgado. Era a estreia da Copa, do Brasil na Copa, né? Então, tava todo mundo empolgado com aquele jogo, com aquele gol do Richarlison e tal. Então, assim, simplesmente deu vontade de... Também tava empolgado, né, com aquilo. Eu simplesmente deu vontade de desenhar e compartilhar, né? E isso é muito legal, porque com as redes sociais, com a internet, hoje, o seu trabalho tem um alcance muito, assim, muito maior do que normalmente teria antes disso, né? Então, um desenho rápido que eu fiz, compartilhei, e aí foi se espalhando e tal, né? Foi parar no G1. E aí, como teve uma artista em São Paulo que entrou em contato com você? Isso, foi. Como foi? Não, ela tava fazendo... a Nath. Ela tava fazendo... Tava pintando as ruas, né, lá em São Paulo, né, acho que da rua dela lá. E aí ela viu nesse dia, e aí ela já tava juntando uma galera para fazer isso.
E ela pegou como referência e fez lá em São Paulo. E aí eu acho que por conta disso também foi pro G1 e tal, enfim, foi bem legal. Que bacana, Samuel. Samuel, vou te fazer uma pergunta que eu gosto muito, eu faço sempre aos meus convidados. Como é a teoria na prática? Teoria na prática, eu acho que ela é essencial, assim, né? Eu acho que é essencial. A gente que estuda na Universidade Federal, a gente tem essa vivência prática, mas a gente tem muito esse mergulho teórico, né? E eu acho que é isso que nos diferencia. Quando eu era estudante, eu era muito vidrado nessa parte prática, no fazer e tal. E a gente era estimulado a isso. E hoje eu percebo o impacto que tem. Então, eu acho que a teoria é a base mesmo, sabe? Eu acho que você não consegue ter... É muito difícil você ter um trabalho consistente e, e até mesmo relevante sem passar por essa teoria, né? Então, eu acredito que é isso. Eu acho que ela é essencial para você tornar isso prático, né? O seu conhecimento. Muda o olhar da gente, né? Direciona o olhar. Aprofunda também. Aprofunda. Isso para mim que é a grande coisa, que eu acho que ela aprofunda, né? Samuel, então agora para a gente concluir, olhando ali para aquela sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Vai para a câmera, né? Eu acho que a universidade, quando você entra na universidade, você não tem dimensão do que é a universidade, né? Então, eu acho que está na própria origem do nome, eu acho que é o universo, né? Eu acho que você tem que viver a universidade, né? Eu acho que na universidade, no curso de graduação, você vai viver aquele mundo do curso, mas existem tantas possibilidades na pesquisa, na extensão. Eu lembro de ter ouvido do professor Chico Neto também, no curso, para aproveitar esse período de estudo, sabe? E porque quando começasse a vida profissional, esse tempo seria mais escasso, né? Então, eu acho que esse é o momento de se aprofundar, né? Na teoria e na prática e viver isso, viver essa universidade e tudo que ela puder oferecer, né? Porque é um tempo muito valioso e você nunca vai esquecer, sabe? Vai ficar para sempre. Você sempre vai lembrar e vai te acompanhar durante toda a carreira. Então, viver a universidade. Acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. É isso. Bacana. E esse é um dos objetivos desse projeto, Sim. sabe? Trazer profissionais como você para trocar essa experiência, essa vivência e esses conselhos tão preciosos como que você deu. E eu quero parabenizar a professora por essa iniciativa. Eu acho louvável esse interesse por, assim, você sendo professora, tem interesse de desenvolver projetos como esse. Eu acho que essa experiência, essa vivência de quem passou pela universidade, dos egressos, né? E que estão no mercado, que estão vivendo tudo isso, eu acho que é muito precioso, assim, né? Para quem está durante esse período, que às vezes você fica meio perdido, sem saber para onde ir, o que fazer, né? E as experiências são muito boas, de todas as áreas, assim, né? Então, parabenizar, né? Obrigada. E eu ganho muito com isso também. Sim. Eu acho que nós ganhamos como professores, sabe, Samuel? Porque é ouvindo vocês que a gente ajusta a linguagem para preparar quem está na universidade. Exatamente. Sabe? Para a gente sentir, é como se vocês fossem o termômetro do mercado que exige dos nossos alunos preparação para serem bem-sucedidos como vocês são. Exatamente. É Muito isso. obrigada, viu, Samuel? Muito Eu honrada agradeço. com a sua presença. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.